Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença no nosso estúdio do jornalista Reinaldo José Lopes, vencedor da 37ª edição do Prêmio José Reis de Divulgação Científica, que é outorgado pelo CNPq e vai ser entregue na Universidade Federal de Minas Gerais, agora no final de julho, durante a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Reinaldo é repórter da Folha de São Paulo desde 2009, onde hoje atua também como, além de repórter, colunista e blogueiro. Reinaldo também já foi editor de Ciência e Saúde do jornal e, além dessa atuação, escreve para vários outros dos principais veículos, revistas de divulgação científica do país, além de ser autor de livros de divulgação científica. É jornalista formado pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, com um mestrado e doutorado em estudos linguísticos e literários na mesma universidade. Reinaldo, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. É uma satisfação e uma honra recebê-lo no Paideia. Eu que agradeço, a satisfação é minha. Bom, aqui é todo lado da minha casa, então é muito bom estar por aqui, sim. E como a gente recebe você justamente nessa feliz ocasião aí a véspera de você receber de fato o José Reis, eu queria que você começasse falando o que significou para você esse reconhecimento, mas não só, fazendo uma espécie de balanço rápido aí da sua carreira, do que você mais se orgulha e quais são os principais desafios que você vê aí pela frente ainda a serem cumpridos. Pergunta simples, né? Em 3 minutos. Super simples. Assim, é bacana porque durante muito tempo... ainda é assim, o José Reis é um prêmio para o conjunto da obra, né? Para a carreira toda da pessoa. Você não escreve uma reportagem única, um texto único, mas é tudo. E normalmente é uma coisa mais para os veteranos. Então eu já esteja beirando os 40 anos, então já não sou mais tão novinho, mas é bacana ganhar nessa fase ainda da carreira, que eu ainda não me tornei um veterano, embora esteja quase lá. Sei lá, eu acho que se eu for tentar resumir o que eu tento fazer como jornalista de ciência, eu acho que é tentar mostrar, em primeiro lugar, quão fascinante e divertida a ciência pode ser assim. Eu sempre tentei evitar criar barreiras, aquela aura de distância do tema. Acho que minha vontade sempre foi de aproximar as pessoas do tema e fazer com que elas se divirtam e entendam e mostrar que isso é para todo mundo, não é para uma elite, não é para os iniciados, mas é para todo mundo. Outras coisas que eu acho que eu tentei fazer com algum grau de sucesso foi acima de tudo, tornar como imprensa escrita e também internet, de maneira geral, porque eu também escrevo bastante, mas ser saboroso de ler mesmo, ser uma coisa que eu vou sentar aqui com esse texto e não vou largar dele e vou me divertir com ele. Acho que é bem importante. E uma coisa maluca que eu faço, que inclusive nem citaram, quando atribuíram o prêmio, eles fazem ali uma pequena declaração dizendo por quê. Eu coloquei na minha justificativa, na inscrição, e não citaram, que acho que é um pouco polêmico, talvez por isso não tenha citado, mas falar do diálogo entre ciência e religião, que eu acho que num país e num mundo cada vez mais polarizado entre essas áreas, esse diálogo é necessário e é uma coisa que eu tento fazer sempre no meu trabalho. Então, se eu fosse resumir, acho que seriam esses pontos. Sobre esse ponto aí que você falou exatamente, o seu blog lá chama Darwin em Deus, exatamente faz essa discussão aí sobre ciência e religião, né? Muitas vezes a gente vê lá nos comentários, né, que isso acaba sendo, você leva a pedrada dos dois lados, né? Sim. Acaba sendo. Eu acho que isso é, sem dúvida, uma proposta ousada, né? E aí eu queria que talvez você explicasse, talvez, como é que você, como um jornalista, você como um divulgador de ciência, conseguiu montar essa discussão sem pender para um lado ou para o outro. Acho que essa é uma grande qualidade lá que você coloca. Não é o conflito entre ciência e religião, né? Religião desmentindo ciência ou ciência desmentindo religião. Né? Qual que foi essa inspiração sua de pegar essa veia em particular? Sim, a inspiração ela começa de maneira pessoal, porque eu sou uma pessoa de fé, sou católico praticante, e eu sou... Desde pequeno, fascinado por ciência, em especial biologia, em especial teoria da evolução, que normalmente as pessoas costumam enxergar como antagônica à religião. Então, na minha experiência pessoal, as coisas sempre caminharam, não sei se dá para dizer juntas, não misturadas, mas sem contradição necessária entre uma coisa e outra. E o que eu via no mundo lá fora era o contrário, as coisas sempre contrapostas. Então,
foi uma tentativa de mostrar que a contraposição não é necessária, não é obrigatória. Ao mesmo tempo, acho que uma ideia que eu sempre tive é mostrar... As pessoas pensam essa coisa, política, futebol e religião não se discute. Eu queria mostrar que religião, do ponto de vista científico, a gente pode, sim, discutir, entender como é que, desde lá, do ponto de vista arqueológico, desde as nossas origens, lá nas cavernas, a gente desenvolveu a crença religiosa e ela foi se transformando ao longo do tempo. Como é que no nosso cérebro, na nossa neurobiologia, o nosso cérebro funciona quando a gente está lidando com esses temas, ou tendo esse tipo de experiência. Na evolução dos textos sagrados das nossas fés monoteístas, cristianismo, judaísmo, islamismo. Então, mostrar que dá para você aplicar as ferramentas da ciência para entender como a religião surgiu e se transformou, e que isso não necessariamente é uma coisa feita para você derrubar a fé das pessoas, mas para mostrar que essa fé ela tem um contexto biológico e histórico que é importante ser conhecido para você não transformar aquilo no fundamentalismo, numa coisa que mais separa as pessoas do que as une. Acho que é meio por aí a pegada que eu tento imprimir ao blog e às matérias, aos reportagens que eu faço sobre o tema também. Você falou, dá para usar a ciência, né? A gente tem esse diálogo possível, mas eu acho que tem um outro aspecto que talvez seja importante também que você poderia comentar, que é o oposto, que é a questão de que elas são duas formas diferentes e não necessariamente concorrentes, como você coloca, da gente olhar para o mundo. E que então, aquilo que também não combina, tudo bem não combinar. Não, se a gente fato. ficar, porque senão a gente vai para o fundamentalismo também, né? De falar, a ciência fala, não, isso não vale, ou a religião, por exemplo, negar a ciência. Pois né? é. Você também não cai nem no fundamentalismo religioso, nem no cientismo, né? O pessoal usa o Exato. termo cientismo, que seria um fundamentalismo científico, de certa maneira. Eu acho o seguinte, a religião, e aí também outras áreas do conhecimento humano, né? A arte, a filosofia, elas tentam investigar perguntas que com o método científico é muito difícil de você investigar. Qual que é o experimento ou a observação empírica que você vai usar para dizer qual que é o sentido do universo ou da vida humana? O pessoal às vezes mesmo o pessoal muito que lida com teoria da evolução, Richard Dawkins e tal, eles tendem a dizer, não, a evolução mostrou que a vida não tem sentido e que nós somos só um cocôzinho cósmico. Tipo, eu não consigo entender como é que só a observação científica está te dando essa resposta. Você precisa de outras coisas. E nesse caso, a religião acho que tem uma contribuição importante a dar também, desde que ela não negue os fatos, né? Não dá para você... Quando você tem um fato claro, você não pode querer usar só a fé para negá-lo, eu acho. Mas quando essas coisas vão além disso, vão para essa questão do sentido, aí acho que tem um espaço, sim, para a religião que não é sobreposto pela ciência, digamos. Um aspecto que surge muito na discussão, a questão, principalmente quando a gente coloca evolução e design inteligente, né? Então, a evolução, né, no sentido que você coloca, e também o sentido que eu acredito também, ela não contrapõe a ideia religiosa, a ideia da evolução. Depende de como você lê, como você disse, o conceito de evolução e o conceito que você tem na religião. São ideias que podem, de alguma forma, ser conciliadas. Não, eu acho. É a questão de você sair de uma imagem de um Deus das lacunas, que o pessoal fala, né? Que você vê alguma coisa na natureza que parece que não dá para explicar com evidência científica, então você bota Deus para tapar o buraco ali. Ou um Deus que estabelece as leis naturais de uma maneira que a gente também não saberia muito bem como, mas que é difícil de você investigar empiricamente, e a partir daí o universo se desenvolve com base nesse arcabouço de leis, né? Então, nesse sentido, realmente, é aí que o design inteligente ele falha, mas uma visão talvez mais sofisticada da ação divina no universo talvez não contradiga o que a ciência nos diz. Quero pegar o gancho do design inteligente, que recentemente apareceu na mídia, inclusive por conta do curso do Mackenzie, e juntar com uma série de outros casos. O mais emblemático talvez recentemente tenha sido o da fosfetanolamina, mas a gente tem agora o crescimento dos grupos anti-vacinação, toda a polêmica aí nas últimas semanas sobre a questão da homeopatia, a partir do jornal da USP. Queria que você comentasse um pouco como que você vê polêmicas desse tipo, e em polêmicas desse tipo, especialmente o caso da fósforo, o papel, de um lado, da ciência, especialmente, ou dos cientistas da comunidade científica, mas de outro também o papel da mídia e dos jornalistas de ciência. Tá. Eu acho que ambos os lados falharam bastante no caso da fósforo. Eu acompanhei
por estar aqui em São Carlos, por inclusive entrevistar várias vezes o Gilberto Chierici, que trabalhou com a fosfo e ainda defende a suposta eficácia da fosfo. Eu acho que a impressão que eu tenho é que a coisa começou do ponto de vista jornalístico. Uma falta de compreensão de como são delicados e complexos os processos para você aprovar uma nova droga, que não basta um cientista isolado estar dizendo, olha, eu acho que funciona. Para a mídia colocar essa discussão sem ceticismo, sem explicar para as pessoas claramente como esse processo funciona. E, obviamente, teve problema lá atrás, que foi um problema durante décadas, na verdade, um problema localizado aqui de São Carlos, da USP talvez não ter sido mais intervencionista na distribuição da substância para quem era paciente, para quem estava procurando uma alternativa para o câncer. A questão era realmente você ter mecanismos de controle mais claros, né, acadêmicos, institucionais, para, ok, isso está acontecendo, vamos tentar então organizar de novo um teste direitinho, randomizado, com todas as etapas necessárias para mostrar eficácia. Antes de você criar, o que aconteceu foi meio que uma cultura oral em torno da fosfetanolamina de que isso aqui é uma alternativa. Né? Você criou um caldo de cultura, de certa maneira, nefasto para que acontecesse o que aconteceu mais tarde, assim que a mídia finalmente acordou para aquilo. Aliás, falha minha, porque eu, de moleque aqui em São Carlos, eu sabia dessa tradição oral da fosfo e nunca me veio na cabeça de que isso poderia ser pauta. E acho que em parte por medo de estimular essa corrida desenfreada, desinformada atrás da substância. E aí, quando veio pelo canal, digamos, menos controlado. Então, muita gente fracassou nessa história, infelizmente. E falando em fracasso e, de outro lado, em função ou papel que a divulgação científica e o jornalismo científico, em particular, pode exercer, você falava no início a questão de aproximar, de certa forma, as pessoas da ciência, elas entenderem que aquilo não é algo para mentes geniais ou distante delas. Que outras funções você vê? Mas já queria juntar com isso, como você vê o cenário atual da divulgação científica e do jornalismo científico, em particular, particularmente no Brasil. Qual seria a situação ideal? O que você acha que pode mudar? Para onde que a gente ainda precisa ir? O abismo que existe entre a situação atual e a situação ideal é gigantesca, assim, é mais do que a Fossa das Marianas lá no Pacífico, assim, abismo de quilômetros. Obviamente, para começar com as funções do jornalismo, acho que, obviamente, a função do jornalismo, de maneira geral, é de ser... O pessoal acaba usando os termos em inglês, né? Ser cheerleaders e ser watchdog. Então, por um lado, você é líder de torcida, você quer mostrar, como eu falei, o quanto aquilo é legal, mas você tem que ser cão de guarda também, ficar de olho no aspecto crítico, né? O que tem de interesses econômicos, de implicações sociais e políticas e existenciais, até do que está sendo feito como ciência. Eu tento fazer isso, nossa comunidade, a gente tenta fazer isso, mas acho que a gente peca bastante nesse aspecto. A gente poderia fazer muito mais, mas por N condições de trabalho mesmo, de espaço, de tempo, de braço, a gente acaba não fazendo. O que nos leva para a situação atual, né? Acho que não é segredo para ninguém que o jornalismo de maneira geral está em crise, em especial da mídia impressa, mídia escrita de maneira geral. A gente não achou ainda um modelo para funcionar nessa era de que todo mundo tem acesso à informação barata, aliás, de graça, e que não quer mais pagar por informação. E que a questão de anúncios, por exemplo, você tem cada vez menos, digamos, gente querendo anunciar na mídia impressa ou na mídia inscrita, e quando anuncia, o valor está muito abaixo do que já foi num tempo. Então, tem essa crise geral de sustentabilidade financeira mesmo, de como pagar as pessoas para elas continuarem comendo. E o jornalismo científico ele acaba sendo, eu costumo brincar, eu já fiz essa comparação algumas vezes, lá no Game of Thrones, né, o Ned Stark é o primeiro que perde a cabeça, né? O jornalismo científico é o primeiro que perde a cabeça normalmente também. É uma área acaba sendo considerada mais supérflua. Então, encolheu muito, a gente está muito pequenininho e quem consegue se virar ainda acaba se virando mais como freelancer do que como pessoa que tem um contrato, tem uma carteira assinada e tudo mais. Crise no Brasil econômica piora mais ainda a situação. Então, a questão, eu acho, é achar modelos inovadores para
se financiar e se manter fazendo aquilo profissionalmente. A gente tem uma explosão de youtubers de qualidade nessa área, mas são pessoas normalmente que ainda têm aquilo como um trabalho, uma coisa paralela, quase como um hobby. Se você pensar, talvez, em redes desse pessoal, que é uma coisa que eu participo do Science Vlogs Brasil, que é uma dessas redes que está emergindo aí. Talvez seja um caminho, mas a sustentabilidade financeira ainda está muito longe. Então, acho que o cenário ideal seria a gente aprender a lidar com esse ambiente de mídia novo e mostrar que o apelo na nossa área específica, para o jornalismo científico, ele existe e é sustentável e é grande, acho que é uma coisa que a gente vê isso na internet, esse apelo existe. Agora, a questão é como capitalizar isso e se eu tivesse a resposta, eu estaria rico, gente. Ainda não tem. A gente tem que tentar pensar, mas eu não saberia hoje como chegar nisso mesmo. Deixa eu fazer um contraponto nisso que você falou. Embora, como você disse, a grande mídia, a imprensa, ela reduz isso. Por outro lado, a gente vê as agências de fomento cobrando agora de nós, que somos pesquisadores, cada vez mais a difusão científica, né? Então, o nosso projeto aqui, inclusive, ele está justamente dentro desse escopo. E o que a gente mais encontra agora é o pesquisador desesperado porque ele não tem ideia como fazer isso. Né? Então, antigamente se pensava, eu vou dar uma palestrinha na escola, vou lá e vai lá, preparava uma palestra que não tinha nada a ver com aqueles meninos, né? Que imagina que é aquilo que eles querem ouvir, mas não pensa naquilo que eles querem de fato ouvir. Então, há uma cobrança agora das agências de fomento, não estou falando só da própria FAPESP, mas o próprio CNPq, que financia grande parte da pesquisa brasileira, de chamar a atenção disso. O CNPq te cobra que quando você sobe um relatório de pesquisa é para você subir um vídeo de divulgação científica do seu trabalho, né? Que não é muito simples de produzir muitas vezes, dado as especificidades do trabalho. Talvez aí não seria esse ponto, talvez, que ao mesmo tempo que a mídia se afasta um pouco disso, como se falou, é a primeira editoria que se corta, por outro lado, as agências de fomento e a própria sociedade, de alguma forma, pede essa informação, né? Pede isso, né? Então, será que não está tendo uma dicotomia aí, talvez os grandes jornais estão dando um próprio tiro no pé, não percebendo esse movimento que tem acontecido no último tempo? Se você pudesse comentar um pouco isso. Eu não sei, de repente seria um caminho até para unir a fome com a vontade de comer. A mídia tradicional, ou enfim, você criar empresas, criar de repente até startups nesse sentido, para justamente se juntar com os pesquisadores e fornecer para eles porque eles têm o trabalho, os dados brutos deles, sim, o trabalho científico deles, mas eles não têm esse know-how. O desafio do formato permanece, inclusive, nesse caso. Exato. Para pegar e fazer aquilo de uma maneira não só bem feita, mas que chegue a muita gente. Porque tudo bem, qualquer pessoa, eu inclusive vou lá, pego a câmera do meu celular, faço o vídeo e coloco no YouTube. Agora, se chegar a 100, 200 pessoas, é um soprinho ali no meio de um furacão de informação que não faz diferença nenhuma. E às vezes tem projetos que têm uma importância grande de ciência que vão ficar nesse vácuo se a coisa não for feita de maneira mais profissional. Então, acho que falta conversa e, lógico, falta também verba, de repente, verba específica para isso de maneira mais clara. Eu sei que a FAPESP, por exemplo, às vezes para os CEPIDs, né, eles destacam uma verba especial para divulgação. Não sei como é que é a coisa no CNPq, mas acho que realmente o que está na hora de conversar mais uma coisa com a outra e para sair um trabalho, para a gente que é jornalista continuar comendo e para quem é cientista divulgar melhor o que está fazendo. Porque o que a gente acaba ocorrendo algumas vezes, que a gente tem recebido, por exemplo, de vários órgãos de imprensa, o pedido dos nossos materiais, dos produtos que a gente tem feito, etc. tal, justamente por causa disso, porque talvez esteja faltando o produto para lá, né? E ao mesmo tempo, como se fala, há uma crise que não se contratam as pessoas que podiam fazer esse conteúdo. Então, acho que nós estamos vendo uma era meio paradoxal disso aí. Eu acho que, quem sabe, melhorando a economia, outros ventos levem para outros lados. Eu sou um pouco mais otimista. A situação econômica é atípica também. Vamos ver como é que vai ficar quando a coisa melhorar nesse sentido, né? Vamos mudar completamente de assunto nesse finzinho agora, ou não, vai depender um pouco de você, mas eu falava no início, na sua apresentação, que você tem um mestrado, doutorado na área de estudos literários e linguísticos, e com um trabalho sobre o Tolkien, a obra do Tolkien, e agora
Eu queria que você falasse um pouco da sua motivação para, você é um pesquisador também, para ter ido para essa área, e você também agora está com um livro ou no forno, ou que acabou de sair, que tem, de certa forma, é outro assunto, mas tem uma relação com esse trabalho, que você apresentasse um pouco esse lançamento aí. Eu sou meio movido a paixão nerd, a verdade é essa. Então, eu fiz o mestrado e doutorado, assim, com toda sinceridade, basicamente como hobby, por paixão, por amar o tema, assim. Eu acho que talvez a relação, que as pessoas talvez achem bizarra, mas ela é real. O Tolkien, dos autores de fantasia, talvez é o que mais se aproximava de um cientista. Porque o Tolkien era filólogo, e era o cara que estudava a evolução das línguas germânicas, o inglês e seus primos ali, né? Escandinávia, Alemanha, lá desde a Idade Média, desde a Antiguidade. E o que o cara fez foi transformar esse conhecimento e o que ele conseguia reconstruir da mitologia antiga desses povos, que em grande parte é uma mitologia perdida. A gente tem alguns textos da Idade Média que sobraram, mas muitos deles são fragmentários, ou muita coisa que a pessoa gostaria de saber, eles não sabem. Então ele meio que reconstruiu isso e criou o universo da Terra-média dele, né? Então, foi tentar, acho que, juntar essa vontade de entender história, arqueologia, origem de línguas, origem de mitos, e o que isso impacta, talvez, na nossa vida. O meu doutorado, especificamente, foi o seguinte, foi uma análise da pseudo-tradução na obra do Tolkien, que é, basicamente, ele finge que ele não é o autor do livro, ele finge que ele só achou manuscritos antigos e traduziu para o inglês moderno. Então foi para mostrar como é que isso cria uma ilusão de realidade muito forte, que é um dos apelos dos livros para as pessoas, né? Essa coisa de realidade. E esse livro meu que está saindo agora, que se chama Mitologia Nórdica, pela Abril, pelo selo Super Interessante, é justamente recontar para as pessoas os mitos antigos, tanto escandinavos, nórdicos, quanto celtas, e como é que eles foram, então, transformados para gerar O Senhor dos Anéis, Game of Thrones e outras, Harry Potter e outras mitologias modernas, literárias que a gente tem por aí. Foi divertido fazer e, assim, eu nunca teria também, acho que, tempo de pegar os textos originais, que são textos difíceis, têm uma sensibilidade literária muito diferente da nossa. Então, pegar lá, ler os Eddas escandinavos, ou ler o Táin Bocunha, que é um texto irlandês, muito interessante, um épico irlandês sobre roubo de gado. Imagina, a pessoa fazer um épico, os gregos lá em Troia, e os caras vão lá e escrevem um épico sobre roubo de gado, mas é muito bacana. Pegar isso e tentar trazer para o português moderno e contar para as pessoas foi muito divertido, muito interessante. E para quem se interessar, ele já saiu, tá para sair? Depende de quando for ao ar este programa, ele deve sair no começo de julho. Começo de julho. A gente tem tem mais um livro para sair em agosto. Tem outro no forno também? Que vai se chamar 1499, que é sobre a pré-história do Brasil, contando desde a chegada dos seres humanos ao Brasil, lá 15 mil anos atrás, até um dia antes da chegada dos portugueses, digamos. Também pela editora... Não, esse vai sair pela HarperCollins Brasil. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Queria aproveitar esse finzinho para parabenizar você por todo o seu trabalho, Imagina, por esse reconhecimento agora, com o Prêmio José Reis, que você vai ter em mãos aí nas próximas semanas, e agradecer muitíssimo a gente poder, nesse momento, ter conversado com você aqui no Paideia. Eu que agradeço. Obrigado, gente. E a gente conversou então com o jornalista Reinaldo José Lopes, que foi agraciado esse ano pelo CNPq com a 37ª edição do Prêmio José Reis de Divulgação Científica. Esse Paideia fica por aqui, mas a gente volta na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde. Mas a gente se encontra antes, nos próximos dias 24 e 26, para quem for aqui de São Carlos e região. Fica o convite para comparecerem ao concerto Infinito em Todas as Direções. Saiba mais em www.infinito.ufscar.br, garanta seu ingresso. A gente espera vocês lá no próximo sábado e acompanhe o Lab também no Facebook, no Twitter ou fale com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Boa noite a todos e até o próximo programa. Boa noite.